pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula do curso de Física Geral. E na nossa primeira aula, nós vamos ver um conteúdo indispensável para todo o curso de Física. Inclusive, todo e qualquer curso de Física que você faça, que você realize, que é o tópico de vetores na Física. Os vetores são fundamentais para que nós consigamos fazer o link perfeito entre o fenômeno natural e a sua descrição analítica. Portanto, quando eu decido representar um vetor, representar uma certa propriedade de um objeto, de um móvel, com um vetor, eu consigo dar a ele as características necessárias e suficientes para descrever esse fenômeno analiticamente. Então, os vetores são importantíssimos para o nosso conteúdo de física. Essas propriedades com que nós vamos lidar, como por exemplo, força, velocidade, aceleração e outras que nós veremos ao longo desse curso, necessitam obrigatoriamente do conhecimento de vetores. É por isso, portanto, que nós estamos aqui e vamos ver esse conteúdo. O conteúdo de vetores na física. Pessoal, então vamos lá. O que é um vetor? Quem nunca ouviu falar naquela descrição que diz o seguinte: o vetor é uma entidade matemática que necessita de direção, sentido e comprimento. Essa dissertação, essa frase sobre os vetores não deixa de estar correta. Então, o vetor, ele de fato é uma entidade matemática, o vetor é uma coisa criada para dizer, informar um fenômeno e conseguir descrever analiticamente esse fenômeno. Quando dizemos que um vetor possui direção, a direção, quando nos referimos a ela, pode ser a direção do eixo x, a direção do eixo y, a direção do eixo z. Nossa, mas isso é tão simples. De fato, é muito simples. Então, quando queremos descrever um vetor, quando queremos descrever um vetor, o que é um vetor? Um vetor, ele pode estar num espaço que a gente vai chamar de espaço unidimensional, se tiver apenas um eixo, espaço bidimensional, se tiver dois eixos, que é esse caso aqui, e espaço tridimensional, quando tiver três eixos. Fizemos o seguinte: cada um desses eixos aqui, se batizarmos esse de x, esse de y e esse de z, cada um desses eixos representa justamente uma direção. Então, eixo x, direção do eixo x, referente ao eixo x, eixo y, direção referente ao eixo y, e eixo z, direção do eixo z. Dizer que ele tem direção é dizer que ele está em um desses eixos, ou em mais de um ao mesmo tempo, como veremos a partir dos próximos tópicos, que um vetor ele vai ter as suas componentes. Então vamos lá. Já sabemos o que é direção. O vetor necessita de direção, que é um dos eixos do espaço que vamos estar analisando, uni-, bi- ou tridimensional. Além disso, o vetor precisa ter sentido. Direção, sentido. Como assim sentido? Vejam bem. Vamos olhar primeiro para a direção do eixo x. O eixo x ele possui dois sentidos. O sentido positivo do eixo x e o sentido negativo do eixo x. Isso significa dizer que há dois sentidos nessa mesma direção. Então, digamos que eu quero descrever um vetor. Vamos lá. Um vetor, ele é uma seta, que nesse caso, se eu batizar de vetor A, esse vetor A aponta no sentido positivo do eixo x. Então, já vemos que temos o vetor, a direção do vetor, temos o sentido positivo ou negativo
negativo. E temos agora a terceira coisa, que é o quê? O comprimento do vetor. O quanto um vetor mede. Veja bem, nesse vetor que eu chamei de A, ele tem um certo comprimento. E nesse vetor B, ele tem outro comprimento, ou seja, um comprimento maior. Esse vetor A, tanto A quanto B, eles estão na direção do eixo X. O vetor A tem o sentido positivo da direção do eixo X e o vetor B tem o sentido negativo do eixo X. Bem simples, né? É bem simples e, de fato, os conteúdos, né, que envolvem vetores, eles usam essa notação e usam essa representação geométrica. Obviamente, nem sempre vamos precisar desenhar para descrever uma certa propriedade, mas nós temos as representações feitas, nós conseguimos fazer as representações de formas gráficas, né, e não simplesmente analíticas. Vamos então tentar entender o que significa isso de unidimensional, bidimensional e tridimensional. Quando eu falo de espaço, eu estou falando de uma localização, no nosso caso, uma localização geométrica, de um certo objeto. Então, esse espaço ele pode ter quantas dimensões ele necessitar ter, certo? Ele pode ter uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões. Quando nós dizemos que o espaço uni, bi e tridimensional. Quando nós dizemos que o espaço é unidimensional, nós estamos dizendo o seguinte: ele vai ser representado por apenas uma direção, espaço unidimensional, e essa direção possui os dois sentidos. A direção, o sentido positivo do eixo e o sentido negativo do eixo. Geralmente, no meio dele, nós iniciamos o primeiro ponto desse eixo. Dizemos que esse ponto é justamente o zero. E a partir dele são construídas cada um dos pontos. Vamos lá. Depois do zero nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Antes do zero, olha, se aqui é o sentido positivo do eixo, atrás é o sentido negativo do eixo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por aí vai. O espaço bidimensional, como é de se esperar, ele tem 2 eixos. Se eu posso representar o espaço dimensional com um eixo, o espaço bidimensional terá os 2 eixos que nós estamos citando. Cada um desses eixos vai carregar as mesmas informações. Então, esse eixo aqui vai ser o eixo que eu posso batizar de x, esse eixo, o eixo que eu posso batizar de y. À direita do eixo x nós temos a parte positiva do eixo x, o sentido positivo do eixo x, e para a parte negativa nós temos as divisões negativas do eixo x. Acima do eixo y, nós temos a parte positiva do eixo y e abaixo do eixo y nós temos a parte negativa do eixo y. Percebam, portanto, que, obviamente, descrever o espaço tridimensional agora fica fácil, porque nós só precisamos adicionar um eixo a mais. Esse eixo, ele é um pouco diferente. Viu? Nós temos aqui espaço bidimensional e o nosso terceiro eixo precisa estar aqui, localizado. Só que o nosso quadro, ele é representado
duas dimensões, né? É um quadro bidimensional. Para que nós consigamos representar três dimensões no quadro que é bidimensional, nós vamos precisar compreender que a forma como é colocado o terceiro eixo, que é aqui na diagonal, ela sai do quadro. Então nós temos uma dimensão, outra dimensão, e essa terceira saindo do quadro. Então essa é a representação que nós fazemos para o espaço tridimensional. Essa é a representação gráfica do vetor. Então nós temos a direção, o sentido e o comprimento de um vetor. Vamos agora para mais uma regra. A regra é a seguinte: nós precisamos operar vetores. O que significa operar vetores? Então, são algumas operações que nós fazemos com os nossos vetores. A primeira operação é a soma de vetores. A segunda que nós vamos ver é o produto de um vetor por um escalar. Por enquanto, as nossas operações vão ser feitas, vão ser realizadas graficamente. Depois é que nós vamos seguir para as representações analíticas, tá bem? Então, soma e produto de um vetor por um escalar. Soma e produto de um vetor por um escalar. Essa representação que nós vamos fazer é a gráfica. Nós ainda estamos tentando entender e visualizar esses vetores. Vamos lá. Para que nós consigamos fazer soma e produto de um vetor, nós vamos utilizar uma regra que se chama regra do paralelogramo. Como funciona essa regra? Se nós temos um vetor A e um vetor B, fazer a regra do paralelogramo é projetar B na ponta do A e projetar A na ponta do B. A soma de A mais B é sair do ponto que eles dois saem e chegar no ponto que eles dois chegam. Então, esse é o vetor que nós vamos chamar de A mais B. Esse é o vetor A mais o vetor B. E como seria a subtração desses vetores? Por exemplo, B menos A. B menos A sai da ponta do A e vai até o B. E A menos B sai da ponta do B e vai até o A. Essa é a regra que nós chamamos de regra do paralelogramo. Essa regra nos ajuda a fazer soma e subtração de vetores. Depois nós vamos ver que podemos aplicar essa regra de forma analítica. Ela fica bem mais fácil e bem mais interessante de trabalhar. Mas vamos terminar essa nossa representação. Então, soma e produto de um vetor por um escalar. Falta aqui o produto de um vetor por um escalar. Digamos que esse seja o vetor A. E eu decida fazer a seguinte operação. Me encontre um vetor B que é igual a 2 vezes o vetor A. O que isso significa fazer? Isso significa que o A vai ter que ser multiplicado, vai ter que ser realizado o produto dele por 2. Esse é A, 2 vezes A é A mais A, e esse é o nosso vetor B. Esse vetor é o vetor resultante do produto de 2 vezes A. Vejam bem que não é difícil fazer essa representação. Não é difícil ver, enxergar a soma e produto de um vetor por um escalar. Espero que vocês tenham pegado essa parte, porque de fato ela é bem simples. Mas, pessoal, nós precisamos trabalhar agora a forma não apenas gráfica, mas a forma analítica
de ver, de enxergar esses vetores. É justamente da forma analítica de ver e enxergar esses vetores que nós conseguimos fazer o link entre o fenômeno e a descrição analítica desse fenômeno. Vamos lá. Um vetor qualquer A, reparem bem na descrição vetorial, ele pode ser escrito, ele pode ser colocado em componentes. Cada uma dessas componentes representa a projeção do vetor no próprio eixo. Então, um vetor A vai ter A de x em I, mais A de y em J, mais A de Z em K. Ou seja, essa daqui é a projeção do A em x, essa é a projeção do A em y e essa é a projeção do A em Z. Esse vetor A é um vetor que nós chamamos de tridimensional. Vamos tentar entender o que são essas projeções? Imagine o seguinte, nós temos três eixos, x, y e z. Se existe um vetor A aqui, esse vetor A terá as suas respectivas projeções em x, em y e em z. Esse vetor A tem A de x em I. Esse vetor A tem A de y em J. E esse vetor A tem A de Z em K. Conseguem reparar? Conseguem perceber o que significam as projeções dos vetores nos seus respectivos eixos? Nós temos projeção de A em X, projeção de A em Y, projeção de A em Z. Então é assim que nós fazemos a descrição analítica de um vetor. Esse vetor, A, está colocado em 3 dimensões. Porém, se você tiver um certo vetor B e esse vetor estiver em 2 dimensões, a representação geral dele é dada por B de x em I mais B de y em J. E se um vetor qualquer estiver representado em uma dimensão, nós temos apenas a componente dele em uma dimensão. Se o vetor é unidimensional, nós temos ele, a projeção dele em apenas um eixo. Se é bidimensional, em 2 eixos. Se é tridimensional, em 3 eixos. Se tem mais do que 3 dimensões, tem mais que 3 componentes. É de fato simples, é de fato intuitivo. E isso é assim que nós representamos analiticamente um vetor. 3, 2 e 1 dimensão. Então vamos enxergar, tentar compreender que os vetores, essa tal entidade matemática, ela não é tão difícil assim, ela é simples. Como foi que eu descrevi um vetor? Eu precisei de uma letra para representar o vetor. E quando o meu fenômeno é vetorial, quando isso é um vetor, eu coloco uma seta em cima dele. Esse vetor, certo? Ele vai ter as suas componentes. Agora eu estou escrevendo um vetor de forma geral. Esse vetor tem as componentes dele em x, em y e em z. Obviamente, desde que os eixos que você escolheu for y, x e z. Pode ser qualquer eixo, pode ser qualquer letra. A projeção do A em x é A de x em I. A projeção do A em y é A de y em j. E a projeção do A em z é A de z em k. O que é isso? Isso vão gerar para vocês 2 informações importantíssimas. O tamanho dessa projeção
e o sentido dela. Se esse número for positivo, a projeção do vetor naquele eixo ela é positiva. Se esse número for negativo, a projeção do vetor naquele eixo está para o sentido negativo do eixo. O quanto vale esse número vai indicar o tamanho dele. Como assim? Imagine o seguinte vetor. Agora, vamos sair de uma representação geral de um vetor e vamos para uma representação mais simplificada do vetor. Exemplo, A igual a 2 vezes I. Esse vetor está projetado apenas em um eixo. Dizemos então que ele é um vetor unidimensional. Se a projeção dele é em I, eu vou desenhar aqui o eixo X. E o que significa esse I? Vamos lá. I, J e K é o que nós chamamos de versores. Um versor é um vetor unidimensional que sempre aponta na direção positiva do eixo. Então, toda vida que você desenha um espaço vetorial, vai estar contido nesse espaço vetorial os versores I, J e K. Esse é o espaço vetorial, no nosso caso, e existe sempre um versor chamado I. Certo? Para que eu determine o vetor A, eu preciso multiplicar o I pela quantidade de vezes que representa o A. Então, A é igual a 2 vezes I. Ora, se isso é I, 2 vezes I é I, mais I. Então, esse é o que nós chamamos de vetor A. Simples, né? Sim, essa notação é bem simples, é bem tranquila. Vocês, com certeza, vão acompanhar ela da melhor forma possível. Não se preocupe. Estou enviando para vocês também, nessa aula, uma lista de exercícios. E na sexta-feira nós vamos conseguir tirar todas as dúvidas sobre ela. Já vimos o que é um vetor, sabemos que são os espaços uni, bi e tridimensional, e agora fizemos a soma e produto de um vetor por um escalar. Agora, antes um pouquinho, né? Fizemos a sua representação analítica de forma geral, que é descrever o vetor de uma forma geral, e já entendemos o que são versores. Versores são vetores unidimensionais que sempre apontam no sentido positivo de cada um dos eixos. E eles servem para fazer a representação analítica dos nossos vetores. Gente, essa é a nossa primeira parte da aula de vetores. Espero que vocês tenham compreendido, acompanhado ao máximo essa aula e vamos seguir para a segunda parte da aula. Agora que nós já temos uma ideia gráfica do que representa um vetor, nós vamos conseguir fazer a sua descrição analítica. Isso porque os vetores servem justamente para linkar uma propriedade a um determinado conteúdo, que no caso é a matemática do nosso problema. Então vamos lá. Um vetor, na sua forma geral, um vetor A qualquer, pode ser escrito nas suas respectivas componentes. Se o vetor é unidimensional, tem uma componente, bidimensional, 2 componentes, tridimensional, 3 componentes. Esse vetor
vai ter o seu respectivo tamanho na projeção do eixo X, o seu respectivo tamanho na projeção do eixo Y e o seu respectivo tamanho na projeção do eixo Z. Temos, portanto, um vetor que nós chamamos de tridimensional. Lembra que agora há pouco nós fizemos a soma, subtração e produtos de um vetor por escalar de forma gráfica? A ideia é fazer justamente isso de forma analítica. Então, como é somar vetores analiticamente? Para somar dois vetores analiticamente, primeiro nós precisamos desses dois vetores. Por exemplo, o vetor A e um novo vetor B, com B de x em I, ou seja, comprimento da projeção do eixo X, mais B de Y em J, ou seja, comprimento da projeção em J, mais B de Z em K. Ou seja, comprimento da projeção no eixo Z. Assim, para fazermos a soma dos vetores A mais B, nós vamos ter um novo vetor. Esse novo vetor vai carregar essas informações de soma componente a componente. Isso significa que você nunca vai poder somar componentes diferentes. Logo, A mais B vai ser A de x mais B de x em I, mais A de y mais B de y em J, mais A de z mais B de z em K. Percebam com isso que nós somamos os comprimentos das projeções em cada um dos respectivos eixos. Isso é somar analiticamente os vetores. Quando nós fizemos essa soma geométrica, utilizamos a regra do paralelogramo. Aqui, a nossa soma é justamente somar esses comprimentos da projeção. Reparem, se a soma é isso, fazer a subtração entre um vetor A e B, ou seja, fazer A menos B, é justamente subtrair também componente a componente. Ou seja, A de x menos B de x em I, mais A de y menos B de y em J, mais A de z menos B de z em K. Temos, portanto, a soma de dois vetores e a subtração de dois vetores, A mais B e A menos B. O nosso próximo problema, que também foi o nosso problema geométrico, era o produto de um vetor por um escalar. O que significa isso? Significa dizer que você vai pegar um número real qualquer e fazer o produto dele com um vetor. Ou seja, o produto de um vetor por um escalar é utilizar um escalar qualquer que nós vamos representar pela letra minúscula A e multiplicar por um determinado vetor A. Dessa forma, nós temos o produto do número escalar com o vetor A, que é dado por A de x em I, mais A de y em J, mais A de z em K. Ora, esse produto, como é feito o produto dos números reais, por exemplo, é também feito componente a componente. Ou seja, isso é A vezes A de x em I, mais A vezes A de y em J, mais A vezes A de z em K. Fazer o produto de um vetor por um certo número escalar é fazer o produto das suas componentes pelo número escalar que você está fazendo esse produto. Essa é, portanto,
a forma como nós fazemos soma e subtração de vetores, e aqui produtos de um vetor por um escalar. Isso fica intuitivo porque nós não usamos uma definição nova para fazer esses respectivos produtos e soma e subtração. Porém, há duas operações fundamentais e importantíssimas para os vetores, que são o produto escalar e o produto vetorial. Esses dois produtos geram muita confusão na cabeça de vocês. E eles geram esse tipo de confusão porque ele não é intuitivo. Fazer a soma, subtração de produto por um escalar é intuitivo. Nós não precisamos usar nenhuma definição. Quando nós fazemos o produto escalar e o produto vetorial, nós, na verdade, estamos gerando uma nova definição que chama produto escalar entre dois vetores e produto vetorial entre dois vetores. A definição é a que eu vou colocar para vocês agora. O produto escalar entre dois vetores A e B é descrito da seguinte forma. Nós precisamos de um vetor A, um vetor B, e entre esses dois vetores, um ponto. Quando colocamos o ponto, significa produto escalar. A definição de produto escalar é módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre A e B. Isso significa dizer que nós vamos ter a projeção de A em B. O significado geométrico do produto escalar é: se esse é o vetor A e esse é o vetor B, módulo de A vezes módulo de B vezes cosseno θ é justamente a projeção de A em cima de B. Então, esse é justamente o resultado do produto escalar entre A e B. Só que reparem bem o que nós temos aqui. Nós temos uma definição que nos gera um resultado não vetorial. Ou seja, esse resultado dá apenas um comprimento, mas não dá uma certa direção. Isso significa dizer que o produto escalar gera um escalar. Diferente da definição que nós vamos dar agora. O produto vetorial é dado por A vetorial B. A definição é módulo de A vezes módulo de B vezes o seno do ângulo entre A e B numa certa direção especificada N. Essa direção N é justamente a direção perpendicular ao plano entre A e B. Logo, se esse é o vetor A, esse é o vetor B e esse é o plano de AB, N é a direção perpendicular entre os vetores A e B. Nós temos então duas definições. É por isso que essas definições geram confusão. Quando fizemos soma de vetores e produto de vetor por escalar, nós usamos de forma intuitiva o conhecimento que nós temos sobre números reais. Quando fazemos o produto escalar e o produto vetorial, nós invocamos novas definições para fazer a descrição dessas duas operações. Produto escalar, ponto entre os dois vetores. Produto vetorial representado pelo x entre os dois vetores. Gente, essa foi a segunda parte da nossa aula. E nós vamos fazer o treino, nós vamos treinar novamente, resolver exercícios, fazer problemas na nossa aula prática que vai ser na sexta-feira. Então, pessoal, aproveitem o conteúdo, aproveitem a disciplina e aproveitem para rever a aula quantas vezes vocês quiserem.